Fala galera, mais um Notável Podcast. Hoje eu estou com a presença de um grande amigo aqui de Curitiba, Bruno Aldenucci. Bruno, obrigado pela sua presença. Passando aqui sobre as especialidades do Bruno. Bruno, ele é professor de Educação Física e é fisioterapeuta. Na verdade, você é fisioterapeuta e professor de Educação Física, Isso. Porque fez a fisioterapia antes aqui na PUC, Universidade aqui do Paraná, né? Pontifícia Universidade Católica. Fez uma especialização em Fisiologia do Exercício. Aí eu estou percebendo que você está puxando um pouco as suas especializações, as suas vontades, aí inclusive para o exercício, para o treinamento. Eu acho que é até por isso que você fez Educação Física. Daqui a pouco eu te pergunto sobre isso. E um mestrado em Biologia Celular na Universidade Federal. O Bruno ele é autor do livro Treinamento Clínico Funcional, tem um estúdio desde 2016 com essa prática do treinamento clínico funcional e tem uma vasta experiência aí como colaborador do CREFITO, com capacitações que você fez entre 2015 e 2018, viajando o Paraná inteiro com essas certificações. Não é verdade, Bruno? Inclusive, você hoje é professor de faculdade. Bruno, muito obrigado pela sua vinda, pelo aceite ao convite. E como eu falei, né? Eu falei que você é professor de Educação Física e fisioterapeuta, ou fisioterapeuta e professor de Educação Física. E os nossos ouvintes, né? Aquelas pessoas que estão nos ouvindo aqui, muitos deles me perguntam. Inclusive, esses dias veio um amigo no escritório e falou assim, eu estou muito inclinado a fazer fisioterapia. Perguntou para mim, né? Ele é professor de Educação Física. E antes de eu até responder o que eu falei para ele, eu quero saber de você. Bom, primeiro agradecer e já começar te perguntando por que você decidiu fazer Educação Física depois que você fez a graduação em Fisioterapia, Bruno? Bom, vamos lá. Obrigado primeiro, André, pelo convite. Foi uma questão bem peculiar. Eu fiz o meu TCC da fisioterapia com triatletas. Aí já bem voltado para o exercício e a gente foi buscar análise de marcadores bioquímicos, então entramos bem na parte da fisiologia do exercício. Gostei tanto, fui fazer a especialização em Fisiologia do Exercício, né? Só que daí lá na pós, cara, começaram a falar de periodização, eu não sabia o que era isso, né? Da fisioterapia. E hoje eu vejo que isso é fundamental para o fisioterapeuta. E aí, prescrição de exercício, eu sempre trabalhei com isso. Pô, lidava lá com pacientes com problema de coluna, de joelho, prescrevia exercício. Só que ali naquele ambiente, naquela época, entre 40 estudantes ali na especialização, eu e mais uma fisioterapeuta. E eles falavam assim pra gente, cara, que fisioterapeuta não pode prescrever exercício, porque fisioterapeuta é isso, aquilo, outro. Um ou outro falava, né, também. E aí eu com aquele negócio na cabeça, cara, não, mas, pô, eu tenho que prescrever exercício, né? E o que é esse negócio de periodização aí? Falei, quer saber, cara, vou fazer Educação Física. Então foi assim. Daí acabei fazendo Educação Física, meio que junto ali com o mestrado, mas a minha ideia foi me aprofundar na parte de exercício mesmo, de prescrição de exercício e principalmente nessa parte do planejamento, da periodização. Por mais que o fisioterapeuta, ele tinha lá o programa de tratamento, e a gente tinha que criar um programa de tratamento nos estágios, os professores vinham, analisavam, mas a gente não tinha um direcionamento assim muito... Cara, o que eu faço antes, depois, como controlar a carga, né? Volume, intensidade. E às vezes, até na especialização ali, os professores falavam constantemente sobre volume e intensidade. E isso ficava, eu entendia, mas não entendia como aplicar isso na prática. E eu vejo que é uma grande dificuldade mesmo dos fisioterapeutas, até dos profissionais de Educação Física, ainda tem uma dificuldade de controlar o volume e intensidade na prática. Enfim, aí fui fazer Educação Física pensando nessa área, me apaixonei, né? Como já vinha da linha do exercício, e aí sempre associei as duas coisas na minha prática. Você acha, Bruno, que o fisioterapeuta ele tá tão viciado com a palavra protocolo, que ele busca tanto protocolo que ele esquece que ele pode olhar para uma periodização? Será que ele entende a periodização como um protocolo? Porque no protocolo você tem praticamente uma receita de bolo. Será que ele confunde periodização com protocolo? O que você acha? Acho que talvez sim, né? Os que conhecem o termo periodização, mas o físio ele é um pouco viciado em protocolo, a gente está mudando um pouco isso. Nessa gestão ali do CREFITO 2015, 2018, que eu participei dando as capacitações no Paraná inteiro, eu trouxe muito esse conceito.
Cara, vocês têm que saber periodizar. E eles não sabiam que era isso. E é o planejamento do programa. E o planejamento baseado em algumas variáveis que foram avaliadas. Então, para que serve o protocolo? É excelente que a gente tenha protocolos, mas é para te dar um direcionamento. Então, eu tenho o protocolo de reabilitação do cruzado anterior, eu tenho o protocolo de reabilitação de um pós-cirúrgico de supraespinhal, tendão de supraespinhal. Legal. Isso vai te dar um direcionamento. Mas a gente eu vejo que isso cresceu tanto e evoluiu tanto, que até nos congressos com colegas físicos a gente fala... Cara, tem protocolo que fala para você mobilizar com 2 semanas após cirúrgico do supra. Tem outros que falam 6 semanas, mobilização tardia ou precoce. E daí, o que a gente faz? A nossa conclusão dentre vários... 6 semanas, então não é uma coisa 2 ou 3 semanas, não, é 2 ou 6 semanas, tem protocolos diferentes para isso. Isso, daí compara-se nos estudos, inclusive, a mobilização tardia ou precoce, qual que é melhor, tal, e você não tem bem um resultado claro. O que a gente conclui? A clínica avalia... Né, o paciente, teu aluno, avalia e você vai direcionar, né, aí para o que você acha que é mais interessante. Muita coisa a gente vai testando. Então o protocolo te dá um direcionamento. Você chega lá, você tem um passo a passo. 1 é isso, 2 você vai fazer isso, 3 você vai fazer isso. Eu falo muito isso, né? Qualquer lesão que eu vou trabalhar, cara, primeiro, dor. Tem um nível de dor suficiente para fazer exercício, então você vai para amplitude do movimento, depois você vai para força, depois você equilibra a percepção. É uma espécie de um protocolo, um passo a passo, né? Só que como que você vai aliviar a dor? Você tem inúmeras técnicas. Como que você vai trabalhar com a amplitude do movimento? Você tem inúmeras técnicas. A amplitude do movimento, ela está influenciada por um tendão, por fáscia, músculo, a parte neurológica, então tem várias questões ali que são importantes. Aí por isso que eu incentivo também o conhecimento da base ali, né? Mas... o protocolo é legal, né? Mas eu ainda acho que o físio está um pouco engessado. Mudou bastante, vem mudando, mas ainda está um pouco engessado quanto a isso. O protocolo tem essa ideia, né? De você fazer exatamente como uma receita de bolo, 1, 2, 3, 4, 5. Mas quando você, inclusive você faz isso brilhantemente, né? Você aponta esse direcionamento, mas entendendo da individualidade biológica, um dos princípios que nós, né, temos que respeitar. Entendendo o princípio da individualidade biológica, nós sabemos que essa recuperação ela pode ser mais precoce ou mais tardia, dependendo de vários fatores, de muitas variáveis dentro de um processo de recuperação de lesão, por exemplo. Então, fazer os testes, como quando você falou aí, avaliação e testes, identificar o paciente, no caso do fisioterapeuta, o cliente, de uma maneira geral, através de alguns testes. Inclusive, como você falou, eu quero saber 2 coisas agora, né? Por exemplo, como você avalia a intensidade da dor dessas pessoas, né? Através de que tipo de ferramenta que você utiliza. Então, para que os nossos, né, já ouvintes ou telespectadores já possam utilizar, que tipo de ferramenta você utiliza e qual é a sua dinâmica em relação aos testes que você falou? Eu sou apaixonado por testes também, né? Ombro, coluna, joelho, para a gente identificar, a gente tentar entender um pouco além daquilo que está, daquele desconforto naquela articulação. Porque às vezes o cliente chega e fala assim, dói meu joelho, professor. Ele pega, o profissional de educação física, normalmente quando ele não tem uma base boa biomecânica, entendimento sobre reabilitação musculoesquelética, ele simplesmente muda de exercício. Tá agachando, está com dor no joelho, muda de exercício, vai pro Smith. Continua com a dor, vai pro leg press. Continua com a dor, vai pra extensora. Eu brinco que enquanto eu estava caminhando para os últimos exercícios que dava para fazer, eu fazia uma oração e pedia a Deus, por favor, coloque a mão no joelho desse cliente, porque eu não sei mais o que fazer, né? Ou você reduz a dor, ou eu não vou conseguir treinar hoje. Então, fica aqui já, retornando aqui essas minhas 2 perguntas. Ferramenta de avaliação de dor. E como é que você indica, então, esses testes? Vamos aí colocar nessa possibilidade, por exemplo, dor no joelho. Cara, tema que eu gosto muito, muito, muito de falar, né? Avaliação é uma coisa que eu gosto muito porque eu acho que te direciona. Então, vamos lá. Eu tenho estudado muito a neurofisiologia da dor, porque ainda tem muito essa questão de a dor no meu joelho, problema no joelho. Não, a dor é sentida aqui, né? Então tem vários fatores que influenciam. O que a gente tem hoje para avaliar? Por que eu comentei isso de início? Porque a escala visual analógica de dor, que é o que eu uso, ela é subjetiva. A EVA, né, que a gente fala. Então de 0 a 10 tem lá as figurinhas. Visual analógica, eu falo isso sempre, né, para os meus alunos, que é importante, porque o paciente ou o aluno ele chega, você pergunta de 0 a 10.
Aí ele fala, tá 10. Daí eu falo pra ele, 10 é a máxima, não existe 11, 12, 13, né? Porque 10 estaria chorando, olha lá naquela imagem, daí tem o bonequinho chorando. Não. Então tá 5, 6. Então é muito importante isso, que ele tenha essa consciência. Só que essa dor pode ter vários fatores. Por isso que você usa a escala visual também. Visual analógica. Então você coloca num papel de 1 a 10, é isso? De 1 a 10 numa linha. Então aqueles que estão só nos ouvindo, de 1 a 10 numa linha e você pede para ele apontar. Não, na verdade, não vai. Você escreve os números de 1 a 10 ou você simplesmente pede para ele apontar dentro daquele espaço sem números a percepção de dor dele? Tem de 1 a 10, mas, por exemplo, a dor moderada, 4, 5, 6, está dentro daquele quadradinho de dor moderada e tem uma carinha lá. Se você colocar a escala visual analógica de dor no Google, vai aparecer as imagens lá. Sim. E eu fiz essa imagem, está colada na parede do consultório. Eu só aponto ali, o paciente olha. Escala visual, repete pra gente. Visual analógica, a EVA. Então, a gente chama de EVA. Ótimo. Os artigos usam para avaliar a dor. É claro que você não consegue publicar um artigo só com essa ferramenta, mas ela é validada. Então eu uso muito. E eu, Bruno, né, baseado em vários estudos de várias lesões, eu cheguei a um protocolo, sei lá, a galera fala hoje algoritmo, enfim. O que eu faço? A dor acima de 6, que já passou ali de moderada para forte, eu fico no controle da dor. A dor abaixo de 6, cara, pode fazer exercício. Movimento. Movimento, porque o movimento cura movimento, né? Mas pode fazer exercício, só que, claro, eu vou fazer uma avaliação para identificar o que ele pode fazer. Então eu tenho um artigo, por exemplo, de impacto femoroacetabular. Eles falam dor acima de 7, controle da dor. Abaixo de 7 vai para o movimento. Aí tem outro que fala de 5. Então eu peguei uma média geral, dor moderada. Então de 6 para baixo eu vou para o exercício. Acima disso eu faço controle da dor. E aí é isso que eu trabalho lá dentro do estúdio. Vai para o exercício, sai do meu consultório, vai treinar com os meninos lá. E aí o que eu quero que os meninos façam? Bom, daí é baseado nos testes, que é a sua segunda pergunta ali, né? Então, assim, hoje de manhã eu estava preparando também uma aula sobre ombro e vendo os testes lá no livro do Chad Cook. E é assim, cara, você olha os testes, eu gosto muito de ver sensibilidade, especificidade, que a gente pode depois explicar um pouquinho mais. E esse livro é muito bom porque ele traz as pesquisas em cima dos testes. E a maioria diz que esse teste aqui tem poucas pesquisas, esse teste tem poucas evidências, esse teste... Ou seja, então a gente precisa um conjunto de testes. Então você, personal, fisioterapeuta que está nos ouvindo, você precisa conciliar testes com uma avaliação postural. E se esse teu aluno te traz um exame de imagem, também. Qual que é o problema... Acho que mais do fisioterapeuta do que o personal. É o tal do protocolo e querer tratar a imagem. Tratar o exame, né? Então, esse é o grande problema. Você quer tratar ali a imagem, né? Você quer praticamente fazer um curso de desenho, de desenho e tratar porque ali. Porque olha ali, olha aqui, ó. Porque os exames também, eles te mostram ali uma mancha, alguma coisa, mas às vezes aquilo ali não está causando a dor. Às vezes aquilo ali pode ser um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Tem um desvio padrão, um erro ali, né? Pode haver um erro. Então você tem que conciliar com a prática clínica. Os livros de exames de imagem falam isso. Os livros de teste falam que você tem que conciliar testes. Então, basicamente, chegou, eu faço a anamnese, a conversa, né, com o meu paciente ali, com o meu aluno, que vai me direcionar para os testes que eu vou usar. Mas antes dos testes, eu, Bruno, gosto de avaliação postural para identificar as disfunções estáticas. E depois eu vou para os testes de comprimento muscular, para ver os encurtamentos, testes específicos da lesão, da queixa principal, né? Por exemplo, tá com dor no ombro. Daí eu vou para os testes específicos lá, para identificar qual, talvez, a maior lesão, ou a lesão principal ali. Faço testes dinâmicos também, em movimento, que acho que é fundamental. E aí eu vou pegar no final, conciliar tudo isso com o que eu vi na imagem. Que eu vou fazendo a anamnese, já vou vendo a imagem. Eu gosto de ver a imagem, depois eu leio o laudo, né? Então, basicamente, é isso que eu faço. Então, teste é difícil falar porque tem um monte de teste. Tem teste específico para as lesões, tem teste funcional, teste de controle motor, teste para comprimento muscular. Então, eu correlaciono todos esses testes. A gente conversa tão bem com essa área, eu e você, né, Bruno? Porque eu também, eu desenvolvi um método que eu chamo de CTLS. C de cervical, T de torácica, L de lombar e S de sacral. E o C, ele vem de cura pelo movimento. Então, assim, a primeira coisa que você tem que ter em mente, que é o movimento que vai te gerar uma cura. Principalmente, claro,
com esses clientes abaixo dos 6 ali, como você falou. É até interessante nós falarmos sobre isso, porque quando você falou da escala visual analógica abaixo de 6 exercício, acima de 6, 7, 8, 9 ou 10, controle da dor. E aí a gente consegue até dividir bem o papel do profissional de educação física e do fisioterapeuta. Né? Então, se ele está abaixo de 6, cura pelo movimento. Afinal, ele se movimenta no dia a dia. O T vem de testes biomecânicos práticos. Então, C de cura da cervical, T de testes biomecânicos práticos, onde a gente vai identificar na prática como o que está acontecendo, quais são as características principais, quais são os gatilhos de dor, seja na coluna, no joelho. E depois eu vou para o L de lombar, de leitura de exames. Por quê? Porque a leitura de exames ela não é prioritária. E é engraçado, porque a sociedade valoriza a leitura do exame. Porque o médico trabalha apenas, ou não, na verdade não é apenas, né? Os ruins, vamos colocar assim, apenas com a imagem. Ele ainda acredita que a imagem é soberana e nem encosta no cliente, no paciente. E esse é um problema que a gente tem. Para chegar por último no S sacral, que eu falo que se você adotou esse critério, o S é de sucesso. Vai ter sucesso na sua indicação, na sua prática, né? Usando o CTLS aqui, você vai ter sucesso, porque você sabe adotar esses critérios. Inclusive, quando eu estou falando aqui do leitura de exames, eu incentivo todos os profissionais de educação física, porque você é fisioterapeuta, teve essa disciplina na faculdade. Nós, profissionais de educação física, a grande maioria, assim, são pouquíssimos que durante a faculdade tiveram essa disciplina de análise de exames de imagem. A gente sabe que a gente não trata a imagem, mas ao mesmo tempo o entendimento da imagem dá muita segurança e credibilidade e autoridade frente ao aluno, porque o aluno ele chega com a pastinha do exame, aquela pastinha enorme, né, com aqueles exames de ressonância e tomografia, ele chega acreditando que você sabe sobre aquilo, né? E o profissional de educação física, ele não tem domínio zero sobre aquilo se ele não estudou. Inclusive por isso que até a gente te convidou, né? Até é interessante a gente falar sobre isso essas semanas e nas próximas semanas. Você está dando algumas aulas de leitura de exame dentro da Personal Trainer Academy. A gente tem com certeza vários notáveis aqui que estão nos assistindo e já te viram, né? Depende aqui de quando eles estão assistindo esse podcast. E eu queria que você falasse exatamente sobre isso. Qual é a importância de você ler esse exame, de você compreender essa leitura frente ao seu aluno, né? Seja para essa credibilidade ou seja até para o encaminhamento no exercício, assim, porque você é especialista, a gente está te convidando, né, para fazer todas essas formações e eu queria escutar de você isso. Cara, muito legal isso que você colocou ali em relação ao médico. A tecnologia, ela veio, trouxe muita coisa bacana, mas como eu falei ali, no exame ele pode apresentar alguns erros. O exame depende da interpretação. É igual um artigo científico, depende da interpretação. Eu tenho que ter um background para entender aquela metodologia, né? E o exame também depende da interpretação em quem está olhando e lendo. Se vocês têm dúvidas, vocês podem pegar o mesmo exame e levar para 3, 5 médicos diferentes. Eles vão dar laudos diferentes, ou dar resultados diferentes, né? Então, acontece muito isso. E a gente fala hoje, né? Ao contrário do que você comentou ali, a gente fala a clínica é soberana. O exame, ele é um exame complementar à prática clínica. À prática clínica, né? Hoje eu vejo o pessoal confundindo muito isso. Já está descrito no título da disciplina, exame complementar, técnicas complementares. Hoje as técnicas complementares vieram técnicas principais. Liberação miofascial, manipulação, são técnicas complementares. O principal é o movimento, né? O exame é a mesma coisa, ele é complementar. Então o exame perante ao seu aluno vai te dar muita credibilidade. Porque o leigo, a sociedade, como você falou, ela quer ver lá dentro o que está acontecendo, né? Então ela quer saber o que está acontecendo, quer uma visão de raio-x, né? E você mostra ali, você fala, nossa, e se você fala parecido com o que o médico ele falou, ele vai falar, nossa, esse cara manja. Por quê? O médico pode até ter falado errado, mas ele é a autoridade máxima ainda na nossa sociedade.
E tem muita gente que briga e tal, mas não tem como. É uma profissão muito mais antiga que a nossa e, enfim, é mérito deles o espaço que eles conquistaram. E nós temos que conquistar o nosso espaço. Como? Você tem que chegar lá e saber o que está naquele exame. Então você tem que ter um conhecimento anatômico para você olhar aquilo e tentar entender pelo menos o básico. E também faz sentido para você direcionar para o teu tratamento ou programa de treinamento. Porque às vezes você faz lá uns testes e você fica na dúvida. E ali aparece alguma tendinopatia, por exemplo. Então ali também pode te direcionar para testes da tendinopatia. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Uma tendinopatia do supraespinhal. Você pode fazer... Você viu a tendinopatia lá? Ok. Você vai tratar o exame. Mas qual a causa da tendinopatia? Às vezes, a causa dela é um problema de compressão na cervical, uma radiculopatia. Então, você olhou aquilo, você vai aplicar os testes de ombro, pode ser que dê positivo ou negativo, porque não são tão específicos assim. Aí você vai para a cervical, aí você vê que deu aquele teste positivo. Então, confirma aquilo que você viu no exame, você explica isso para o teu cliente, ele vai falar, caraca, então, na verdade, eu tenho um problema no ombro, mas que tem tá oriundo, né, da minha cervical. Então, por isso que eu vou fazer esse exercício, vou fazer assim assado, vou melhorar aqui a tua torácica, por isso que no começo a gente faz aquele exercício lá no rolinho de liberação, por isso que eu vou fazer alongamento do peitoral, porque se eu perco mobilidade na torácica, prejudica a cervical, e isso vai melhorar o teu ombro. Então, ele não fica mais questionando, talvez, né, o teu aluno lá na academia, pô, mas eu vim aqui porque eu quero, sei lá, quero treinar membro inferior e eu tô com dor no ombro e não quero fazer daqui pra cima. Aí você, não, mas veja bem, eu posso te ajudar daqui pra cima se a gente fizer esse exercício aqui pra torácico, alongamento ali do peitoral, etc. Então o exame ele vem pra complementar um pouquinho, né, o teu raciocínio ali, né, a gente chama muito de raciocínio clínico. E vai te dar muita credibilidade, porque o cara vai falar, meu, tá aí, né? O cara acredita muito no exame, no que o médico falou, você explicou lá, mas você falou, veja bem, pode ser a cervical. Então, por isso que eu vou fazer isso e isso e ainda vou usar essa conduta lá. Aí o cara confia em você e fala, não, agora eu vou pagar aqui, renovar o pacote e vou, porque o cara sabe o que tá fazendo, né? E ainda mais se você gera resultado para ele, né? Credibilidade. Credibilidade. Né? Autoridade, credibilidade quando você domina esse assunto, né? E dominar a leitura de exame, por mais que seja um exame complementar, ela te dá muita credibilidade porque ela te compara ao médico, né? O aluno, ele espera que você saiba daquilo. E essa é uma especialidade, eu tenho falado sobre isso, né? Que o personal hoje, ele precisa ser um especialista, ele precisa ter uma especialidade. Assim como se você atende um aluno médico, se você que está aqui me ouvindo agora é personal ou trabalha na sala de musculação e tem um aluno médico, muito frequentemente você sabe a especialidade dele, é uma das primeiras coisas que você acaba perguntando, e você é especialista em quê? E ele te responde, eu sou ortopedista, eu sou ginecologista, eu sou endocrinologista, né? Enfim, várias especialidades da medicina. E o personal hoje que ele bate no peito e fala sobre essa sua especialidade, eu tenho levantado essa bandeira, estou tentando fazer com que todos os personal trainers no Brasil entendam a necessidade de você ser um verdadeiro especialista. Verdadeiro especialista, não é ter uma especialização apenas. Eu tenho uma especialização em fisiologia do exercício, ok, mas você é especialista em quê? Eu sou especialista em obesidade e emagrecimento, consequentemente, eu sou especialista, que seria aqui, por exemplo, o endócrino. Eu sou especialista em reabilitação musculoesquelética, no caso, o ortopedista. Eu sou especialista em saúde da mulher, o ginecologista, por exemplo. Então, eu bato bastante nisso, né? Eu tô personal trainer. Me ouça, nos próximos anos, você precisa ser um especialista. Eu vou te perguntar nos meus cursos, olá, tudo bem? Como que é o seu nome? O que você faz? Se você me responde que você é personal, eu vou falar assim, olha, qual é a sua especialidade? Assim como nós perguntamos para os médicos, que há muitos anos vêm evoluindo a profissão e hoje eles são, dentro da área da saúde, a profissão mais valorizada. Mas porque eles são também especialistas dentro de áreas que eles estudam muito. Não é como o personal que atende o idoso, a criança, o homem, a mulher, quem quer emagrecer, o bodybuilder. Você vai ver a lista de clientes dele é gigantesca. E ele passa a ser um clínico geral. Aquilo que a gente está falando é o famoso clínico geral. Né? Não atende...
Cara, faz plantão. É mais ou menos isso. Faz plantão na academia, ganha pouco e reclama da profissão. E reclama da profissão. O que você precisa? Precisa se especializar. Dentro dessa linha, eu sei que você tem o teu estúdio hoje, você tem essa característica dentro do teu estúdio, que é um espaço de treinamento funcional, que é o que você é bastante reconhecido hoje, principalmente dentro da fisioterapia, treinamento clínico funcional, e você atua com esses clientes lá. Então você levantou uma bandeira, que, como a gente estava conversando até inclusive antes, essa é a bandeira do cliente ou paciente que está na transição. Quero que você fale um pouquinho isso para a gente, assim, qual que é esse foco então dentro do seu estúdio, junto com o treinamento clínico funcional? Só comentando ali sobre a especialização, é muito legal isso, acho que a profissão cresceu muito, então antigamente não tinha tanta clientela, né? E aí a físio também, cara, a gente batalhou muito pelas especialidades e estamos batalhando. Às vezes eu entro no perfil, alguém começa a me seguir, eu entro lá no Instagram, cara, acupunturista, quiropraxista, traumatorto, neurofuncional, pediatria, isso aqui. Cara do céu, o que você faz, né? Então é bem importante. A gente tá ligado nisso e a gente vê até o ortopedista hoje. Tem o ortopedista de joelho, tem o de ombro, tem o de coluna, né? Então é bem importante para vocês se ligarem nisso, porque eu acho que te traz mais respaldo, né? Só uma historinha. Logo eu me formei em educação física, já era físico, né? Eu peguei alguns alunos de personal, uma aluna, inclusive, ela engravidou e ela falou, Bruno, agora eu vou parar um pouquinho, né? Deu, mas por quê? É importante, né? Durante a gestação, inclusive fazer alguma coisa que já fazia antes e tal. Então, não, mas é que agora eu vou fazer com um amigo meu, que ele é personal especialista em gestante. Se ele era, se ele não era, não sei se ela já conhecia, se ele tinha um bom conhecimento ou não também se equiparou com o meu. Não, mas ele se intitulava já especialista. Ele se intitulava e ela reconhecia ele como um especialista. Se intitulou como especialista e falou, não, que ano isso, Bruno? Cara, 2012 por aí. 12? Esse aí tá, 12, 13, esse tá à frente do tempo, hein? Esse tá. Especialista em gestante. Especialista em gestante, pré e pós-parto, diástase abdominal, recuperação de assoalho pélvico. Cara, olha que linha boa pro personal hoje atuar como um especialista em saúde da mulher, por exemplo. Ele identificou o nicho, né, e foi, enfim, né, e cobrava mais alto. Né? Cobrava um valor mais alto do que o meu, né? Com certeza, por ser especialista. Com certeza. E aí isso foi que, cara, né? Fui pensando, tem que ser especialista. Como eu sempre gostei muito depois... Não, ali já estudava bastante treinamento funcional. Acho que o primeiro curso que eu ministrei de treinamento funcional foi em 2009, se não me engano. Inclusive foi na semana acadêmica de educação física da faculdade que eu fazia educação física. Às vezes já sabiam que eu era formado em físio e pediram para eu dar uma palestra lá, enfim, um mini curso. E aí, pensando nisso, a gente identificou essa lacuna também, né? Os fisioterapeutas trabalham lá com o protocolo, aquele convencional e alta. Só que esse paciente que tem uma alta, ele não está apto a voltar para o esporte ou para o treinamento numa academia de musculação, principalmente naquela época que não se falava tanto disso, né, para o personal trainer. E ele chegava lá e o personal trainer já mandava ver num treino. Então ele não estava muito preparado. E aí essa fase de transição foi o que a gente pegou ali no estúdio. E aí eu montei meu consultório dentro do estúdio, porque começou a aparecer demanda também para atendimentos. E aí hoje eu faço alguns atendimentos ali, particular, e depois eu encaminho ele para salas de treinamento, faz a fase de transição. Se quiser continuar com a gente tem também equipamentos, pesos, continua lá com a gente. Se não, aí sim está apto a seguir a sua vida, né? Independente. Então, se quiser voltar para uma musculação, fazer o esporte, enfim. Então, basicamente, o treinamento clínico funcional que a gente fala é isso. O indivíduo ele tem ou teve uma lesão, está ali naquele processo, né? Então, tem algumas coisas que eu tenho que ter um cuidado para prescrever para ele. E tem outras coisas que eu posso fazer para melhorar a condição dele, para ele não ter uma recidiva. Então é isso o treinamento clínico funcional. Então eu vou fazer exercício de agilidade, coordenação, mas por que agilidade? Não é só ficar correndo de um lado para o outro. É porque quando você acelera e desacelera, você tem o freio, a excêntrica, você tem que treinar, desenvolve bastante propriocepção, coordenação entre os músculos. Porque depois quando ele vai pro campo, ou vai fazer até às vezes, né, vai dar um trote ali na rua, pegar um ônibus, qualquer coisa, isso pode acontecer. Então a gente faz esse tipo de trabalho e tudo tem uma explicação, né? Eu não crio um exercício
aleatório, como a gente vê muito assim, né, no treinamento funcional, um exercício aleatório porque é novo, porque é interessante. Então no estúdio é isso, tudo tem uma explicação. Eu gosto muito da frase do Michael Boyle, né? Se você não tem um porquê do seu exercício, porque ele está no seu programa. Né? Então eu acho que ele foi muito feliz, eu uso isso sempre, porque eu vejo as pessoas no treinamento funcional, no Pilates, acontece muito isso. Inventa um exercício bonito, legal, tira foto, tá, você pergunta, por que você está fazendo esse exercício de ponta cabeça, assim, assado? Não sabe explicar. Então, lá o que a gente faz é isso. É o treinamento, por isso que é chamado, eu coloquei essa palavra para deixar bem determinado, clínico funcional. Tudo tem um porquê e muito essa fase de transição, sabe? Para deixar o, sabe, balanceamento e geometria. Agora você tá no prumo aqui, agora segue tua vida. Cara, não, me destravou aqui agora. Se você não sabe o porquê do exercício, porque ele está no seu programa. É isso. Se você não tem um porquê do seu exercício, porque ele está no seu programa. Frase do Michael Boyle, né? Um dos pioneiros aí do treinamento funcional, vamos dizer assim, né? Funcional. Inclusive, eu tive a oportunidade de conhecê-lo e até palestrar no mesmo palco que ele na Perform Better, em 2019. Bom, você está bem posicionado no teu estúdio em relação a essa especificidade, né? Uma especialidade que vocês têm ali, então, de principalmente fazer essa transição, como você falou. E dentro desse número, até, Bruno, uma pergunta que eu tenho. Você tem mais clientes no seu estúdio, homens ou mulheres? Mais mulheres. Tem um percentual específico? Cerca de 60, 40 aí. 60, 40. 60% homens? 60% mulheres, 40% homens. Uhum. Eu tenho perguntado para os personal trainers qual é aqueles que têm mais homens do que mulheres ou aqueles que têm mais mulheres do que homens. E cerca de 78%, nas minhas pesquisas, 78%, 80% dos personal trainers e daqueles que trabalham em academias ou estúdios, eles têm mais mulheres do que homens atendendo. E eu enxergo isso hoje como uma tendência muito boa, positiva, para o personal hoje que quer se especializar na saúde da mulher. Primeiro porque elas estão mais nos estúdios de Pilates, aí é grande a diferença. Nas academias, as mulheres estão participando mais. Mas a gente, veja, você tem uma especialidade em treinamento clínico funcional, mas são poucos os verdadeiros especialistas em saúde da mulher. Aquele que entende de periodização a partir do ciclo menstrual, por exemplo, porque afinal, durante aquelas 4 semanas, tem momentos em que essa mulher está mais apta a fazer o exercício, né? Tem hormônios envolvidos aí que deixam ela mais, digamos assim, mais suscetível, né? Muitas vezes em alguns aspectos ou em outros. E são poucos personal trainers que dominam essa parte, né? Desde uma periodização específica, desde um emagrecimento comportamental, desde a parte psicológica ou mindset feminino, um emagrecimento específico, né? Essa parte, realmente, o próprio biohacking hoje está muito na moda, essa palavra. Então, eu voto para que o personal, de uma maneira geral, para a gente voltar naquela ideia da medicina, para que o personal seja um especialista nessa parte da ginecologia, por exemplo. Então, eu entendo da saúde da mulher pré e pós-parto, gestante, assim como você falou agora há pouco que você perdeu uma aluna para um personal já há 10 anos atrás que tinha essa especialidade em gestantes, né? Você acredita nisso também, Bruno? Como que é isso para você, essa questão da saúde da mulher e do treinamento, do treinamento ou do personal especialista nessa área? Primeiro, questão mercadológica ali, né? Eu acho que a gente já falou da especialização, fica sendo mais bem visto, né? Pela população que está procurando algo específico ali, né? A gente falando em número de mulheres e homens, tem muito mais mulher no mundo que homem. Então você vai ter muito mais cliente, eu acho, né? Ou a possibilidade de ter clientes. Ah, não, mas se eu atender os dois, eu posso pegar todo mundo. Eu vejo que o pessoal tem muito essa ideia. Só que o pessoal está procurando o especialista, né? Enfim, tem condições bem específicas, né? A mulher tem o ciclo menstrual, as lesões fazem muita diferença. Quem tem mais lesão? Mulher, né? Cruzado, ruptura, mulher, porque tem uma maior, condromalácia, tem ângulo Q aumentado, tem várias questões que influenciam, né? Metabólicas, fibromialgia. Metabólicas, inclusive durante a gestação, né? Pode ter mais lacidão ou frouxidão, né, durante a gestação, por causa da relaxina, enfim, tem vários pontos aí
que você precisa entender para você prescrever com qualidade, e quanto mais específico você for, né, mais interessante para sua carreira, eu acredito, né? Então acho que é uma tendência muito interessante, muito boa, assim como a gente estava falando das outras especialidades, né? Mas você conhecer e até começar, quem sabe para o futuro, pô, eu vou trabalhar com mulheres 40 a menos, o outro não, 40 a mais, o outro não, 60 a mais, porque daí você entra numa linha de menopausa, produção de hormônio muda, osteoporose. Fantástico. É claro que se você buscar estudar isso, sei lá, fazer uma especialização em saúde da mulher, então provavelmente você vai ter tudo isso e você foca lá na mulher, mas daqui a pouco vai crescendo tanto, você vai falar, cara, vou ficar só com 60 a mais, não, só com 40, não, só com as mais jovens. Tudo isso, cada um tem seu ponto, porque daí as atletas novinhas não menstruaram ainda, né? Então qual que é a diferença? Tem bastante diferença. Inclusive, dependendo da carga de treino que você impor, você pode influenciar nisso, né? No ciclo dela. Então tem muita coisa aí para se estudar, né? Caramba, fantástico. Porque veja, dentro desse mundo, mas né? muito, né? Aquele famoso livro assim de 1 palmo, mais ou menos, de altura, que tem 20 unidades, né? 20 volumes, exatamente, para entender a primeira parte, né, das 25 das mulheres. Eu achei isso fantástico, né, a gente pensar que dentro até do público feminino você consegue subdividir e trabalhar com atletas, com de repente na idade mais jovem, com a questão mais estética, vamos considerar assim, né, um pouco mais estética, e são áreas que realmente são interessantíssimas. Inclusive, se a gente for pensar, né, se eu sou o seu personal, então imagina você, Bruno, ou quem está aqui nos assistindo, se eu sou o seu personal e eu me posiciono dessa maneira, é muito mais fácil você decidir. Por exemplo, se eu falo assim, olha, eu posso te atender, Bruno, posso te atender, mas eu sou especialista em mulher. O que eu entendo é disso, é como a gente está falando, de menopausa, de hormônio, é de ciclo, é da fisiologia hormonal como um todo, né, que pode estar relacionado até a uma própria, sei lá, suplementação, do emagrecimento, dessa questão já falada, mindset, comportamental, enfim. Quando eu falo isso, é muito mais fácil se você mora com a sua mãe, esposa, amiga, que você encaixa muito mais essa pessoa ao meu perfil de profissional. Se eu falo que eu sou especialista então em mulheres e atendo assim dessa maneira, é fácil você pegar e falar assim, cara, acho que a minha esposa está precisando disso. Ou a minha mãe, nossa, especialista em mulheres, você entra em tudo de menopausa, de repente minha mãe está passando por isso agora, será que você não pode atender ela? É muito específico, você ganha cliente desse jeito. Às vezes o personal ele acha que ele precisa abranger, né? Não, eu preciso atender tudo. E aí, cara, bom, se você precisa atender tudo, a minha mãe precisa de atendimento, mas parece que você não está tão apto a atendê-la. Então, a partir do momento que você se posiciona e realmente passa a ser um especialista em uma área, é mais fácil eu indicar alguém para você. Não é verdade? Cara, e assim, pensando isso para a profissão, para o mercado, é bom para todo mundo. Porque se você pegar a população como um todo e pegar lá, sei lá, tem 100 pessoas e 100 personagens, fica ali uma briga até desleal, né? Agora, se tem 100 personagens, cada um é específico para uma dessas pessoas, aquela pessoa vem com esse personagem, essa vem com essa, essa vem com... Ou seja, todo mundo vai ter cliente, né? E a população vai ser mais bem atendida, porque aquele que é específico, ele vai prestar o melhor serviço para aquela pessoa que procurou ele. Aquele que é generalista, nem sempre ele vai prestar o melhor serviço. Eu acredito nisso, né? É claro que uma pessoa, um gênio, pode saber de tudo, né? Mas estudou a vida inteira lá, enfim, mas de uma maneira geral a gente sabe que não é assim. É improvável, né? É improvável. Então você, especialista, você para de brigar, que não deveria brigar nunca, mas brigar com o seu colega da academia, porque ele trabalha com uma área diferente da sua, e vocês começam a indicar um pro outro, trabalhar em parceria, é igual eu falo muito da física, da educação física, cara, vocês têm que se abraçar, trabalhar junto, não brigar, né, pro mercado. Cada um tem a sua área, né? Então pensa o personal na academia, tem o cara que trabalha com a hipertrofia, com o fisiculturismo, e tem o outro que trabalha com a saúde da mulher. Então, não, tá ali, daí vem o marido com o personal do fisiculturismo, que ele quer crescer e tal, e a mulher vem treinar com a personal. Então tem mercado para todo mundo, é mais fácil, eu acho, de valorizar a profissão, porque os profissionais vão conseguir ter mais clientes, ser mais valorizados, e
e os clientes vão ter mais respostas. Tenho certeza Resultados. disso. Daí os clientes fazem o quê? Sai para a sociedade falando, cara, personal é indispensável, fisioterapeuta é indispensável, ele resolve meu problema. Não é mais aquela coisa assim, tipo, já fiz 3 meses de academia, já sei fazer sozinho, agora eu vou lá e faço. Por que isso? Porque, cara, o cara sempre fez a mesma coisa. Eu falo muito isso da fisioterapia. Vários casos, eu conto esses casos, amigos, e aconteceu até comigo no estágio, que o paciente, não, eu dispensei, agora a cuidadora faz físio comigo. Comigo no estágio foi o seguinte, cheguei, o primeiro paciente chegou atrasado na clínica, eu fazia estágio quando estava na faculdade ainda, aí o segundo chegou, já estava no final, e ele foi lá já, me cumprimentou, viu que eu estava ocupado, foi lá se alongando e fazendo os exercícios lá de manguito rotador e tal. Aí eu cheguei para ele e falei, pô, tudo bem, senhor? Não, tudo bem, o que o senhor está fazendo? Tô fazendo exercício que eu vi que você estava ocupado, não quis te incomodar, não é isso que a gente faz todo dia? Então eu já vim fazendo. Eu falei, aquele momento ainda na graduação, prestes a me formar, deu tim, o cara amanhã vai lá na Decathlon, Centauro, sei lá, qualquer lugar, compra o elástico e faz em casa. Não faz sentido, entendeu? Então agora, como você é especialista em saúde da mulher, você é especialista em hipertrofia, você é especialista em emagrecimento, a pessoa já vê que, pô, talvez não é só isso, né? Tem várias coisas que eu posso fazer. O cara estudou anos e especialização e não sei o que lá para entender a parte metabólica do emagrecimento, saber que tem que ter uma periodização e tal. E você tem que mostrar isso pro cliente também, né? Pra que se você ficar sempre fazendo a mesma coisa e não mostrar para ele a evolução, ele também às vezes não te dá valor. Então acho que mercadologicamente falando e pra profissão crescer, cara, isso é fantástico. A gente tem que bater nisso. Principalmente nós, professores, né? Porque, cara, a gente tem que fazer a profissão se especializar porque torna uma profissão mais forte. Eu sei disso, estou falando muito fortemente nisso, porque nessa gestão 2015 a 2018 do CREFITO, fez pesquisa, né? O presidente se envolveu muito em sociologia, foi muito atrás disso e ele viu que uma profissão se fortalece quando ela isso é óbvio, né? Mas quando ela atende às necessidades da população. E a gente só vai gerar resultado e atender às necessidades da população se nós formos específicos. Se a gente continuar generalista, cara, não tem. Afinal, se você tá com dor no joelho, você não vai no clínico geral. Não é isso? Doeu o ombro, você vai em quem? No ortopedista, especialista em ombro. Então, só por isso a gente já percebe essa necessidade. Agora, puxando esse gancho, até uma pergunta importante. Você fez educação física depois da fisioterapia e alguns profissionais aqui, a maioria que me segue são profissionais de educação física e me perguntam se fazem ou não fisioterapia. Você acha hoje fundamental fazer as duas ou não? Qual é a sua opinião? Muitos alunos me perguntam isso. E é difícil mesmo, sabe? Porque assim, às vezes a gente não sabe muito bem o que a gente quer, que rumo tomar, a gente gosta mais de uma coisa. Mas voltando ao que a gente acabou de falar, quanto mais especialista você for, melhor. Então invista na especialização. Se você quer fazer, você tem um objetivo do porquê que você vai, maioria é personal, vai fazer a fisioterapia, beleza. Agora, se você está pensando, eu vou abrir o campo. Não, a ideia é fechar o campo. Quanto mais especialista, melhor. Então, faça uma especialização. Busque se especializar, cursos, tudo voltado para aquela sua área. Eu, particularmente, fiz isso de abrir, porque a gente veio de uma época que a profissão era mais generalista. Me formei em 2006 em física. Você atendia tudo que aparecia no começo. Tinha, né? Hoje em dia, a população já procura especialista. Eles já me ligam perguntando, você é dessa área, porque foi indicação. Ninguém vem me procurar para fazer acupuntura, sabe que eu não faço, enfim. Né? Então, hoje já está muito mais fechado. Então, eu acho assim, você tem que saber muito bem o porquê. O que você quer da tua vida? Você quer ser personal? Então se especialize em alguma área que você gosta, mas não sei se faz sentido fazer a fisioterapia. Agora, você fez a faculdade de educação física, talvez não é bem isso que você quer reabilitar, quer estar numa clínica, talvez faça sentido. Da osteopatia, gosta de atender aqueles clientes com nível 7, 8, 9, 10 de dor. Não, eu tenho mais paixão por atender aquele cliente que está mais... né, com desconforto e quando ele tira aquele desconforto dele, aquilo me preenche. De repente aí faz sentido fazer a fisioterapia. Tá aí uma coisa bem legal pra se falar, cara. Hoje eu vejo alguns personals que estão mais terapia manual do que o movimento, cara. Falo, cara,
Então, vai fazer fisioterapia, né? É importante o personal conhecer uma liberação miofascial, nem que seja manual ali mesmo, não só alto. Beleza, vai fazer. Mas o foco é o movimento. Eu digo que até pro físio, cara, a parte principal é o movimento. Mas às vezes, se você ama tanto isso, aí faz físio, se especializa em terapia manual. Quando você terminou a tua prática de terapia manual, encaminha ele para um profissional que vai prescrever exercício, porque o movimento cura o movimento. Mas... então, é uma coisa que você tem que buscar aí no seu interior, né? Se aprofundar e ver o que você ama fazer, né? Para você ter esse direcionamento. Fazer só porque, não, porque daí eu já trato ele, depois eu já dou personal. Acho que o jogo já não é esse, sabe? Porque você não vai ter, daqui a pouco você não vai ter mais horas para fazer tudo, né? Você é um só. Então, acho que o jogo é você se especializar e focar naquele, terminou aquilo ali, você encaminha para um colega, ou você precisa que um colega vá lá e dá uma manipulada, ou faça uma liberação, vem do colega encaminhado para você, é aquilo que a gente comentou agora há pouco. Vai ser melhor também, porque você vai encaminhar e também vai receber encaminhamentos, vai ser muito melhor para as duas profissões e dentro da profissão, para que os profissionais tenham, a profissão cresça, né? Agora, Bruno, você tá falando, a gente está falando muito de treinamento clínico funcional, está falando muito de fisioterapia, mas você está escondendo um jogo aqui que nem no começo eu não falei. O jogo que você está escondendo é o seguinte, até onde eu sei, você também gosta de corrida, gosta de triatlon. Fala pra gente aí quais foram as loucuras que você já fez aí nesse sentido. Cara, tirou isso aí lá do antes disso. Você tá achando o quê? Que eu não lembro? Minha história começou com o futebol, né? Cara, eu jogava futebol. Hoje tô dizer perna de pau, vamos dizer assim, né? Mas eu jogava no Paraná Clube ali com 14 anos. Aí apareceu uma lesão na coluna que me travou e daí fui no médico, comecei o processo de reabilitação com fisioterapeuta, gostei, prestei vestibular e fui pra físio. E aí futebol acabou, né? Aí depois na faculdade comecei a correr. Daí corria de vez em quando, parava. Corria e parava. Até que na educação física eu comecei a correr, aí comecei a fazer maratona. Aí fiz 4 maratonas seguidas, né? 2011, 12, 13, 14. E em 2014 eu fiz o Ironman Fortaleza e em 2015 fiz o Ironman Floripa. Então, cara, me apaixonei pelo negócio. Ironman tem na história aí. Mas você não tem aquela tatuagem na panturrilha? Não, eu não tenho nenhuma tatuagem. Eu falei, não vou fazer também a tatuagem. Quem faz Ironman tatua a panturrilha aqui, não é assim? Não, normal? E aí vai colocando as estrelinhas ao redor de todos os Ironmans que vai fazendo aí pelo cara, não tem Brasil tatuagem, e pelo mundo. Não tem? Não é por isso que eu vou fazer. Vocês estão achando que o Bruno não... O Bruno, na verdade, a alma dele é de profissional de educação física, da performance. Esse lado da fisioterapia ele já esqueceu já há muito tempo, ele começou. Cara, vou te contar uma história rapidinho que eu fui pra físio, porque quando eu fazia físio pra coluna lá na clínica, eles faziam muito exercício com a bola lá, né, de pilates, abdominal, pezinho e tal. Daí eu via na novela, não sei lá que novela que passava, tinha um personal trainer e tal, eu achava que o físio que ia fazer aquilo, pra escrever exercício personal e tal. E aí eu fui fazer físio. Quando eu cheguei na faculdade, cara, a primeira semana entrou a coordenadora, vocês podem comprar roupa branca, sapato branco, tem os negócios no hospital. Eu falei, quê? Falei, cara, como é que eu vou falar agora pro meu pai e minha mãe que eu vou desistir disso aqui? Que é hospital, cara, usar branco, eu vim aqui fazer exercício desportivo, o cara lá lesionou o joelho, faz exercício aqui, né? E aí, falei, não, agora que tô aqui, vou, né? E fui, depois acabei gostando, me envolvi, mas desde o início o cara sempre tava aqui no coração, na cabeça, desportiva, e até hoje, assim, né? Tô nessa área. Que bom, muito bom. Bruno, cara, prazer estar aqui conversando com você, obrigado por ter aceitado mais uma vez esse convite. Para as pessoas aqui, para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, o nosso papel é fazer isso, né? Abrir a mente para as novas tendências, dar esse espaço, abrir a voz para as tendências que estão vindo e auxiliar o personal, o fisioterapeuta. A gente falou muito do personal, mas o fisioterapeuta, da mesma maneira, está buscando suas especialidades, né? Eu acho que até está antecipado ao personal trainer, porque o personal trainer ele fala que ele é só personal trainer hoje. E o fisioterapeuta, normalmente, ele fala, tenho uma especialidade em osteopatia, sou acupunturista, né? Então, tem esse lado, ou da desportiva, né? Então, tem as associações, tem prova de especialidade, perfeito, perfeitamente. Então eu acho que a fisioterapia está um passo à frente. Então, personal, mais uma vez, escuta novamente esse podcast para você dar esse direcionamento para a sua vida. Inclusive, estamos aqui com um professor que é
professor de educação física e fisioterapeuta, e está nos orientando a fazer esse direcionamento aí nos próximos anos. Então, Bruno, mais uma vez, obrigado por estar me acompanhando já há tanto tempo, nas nossas mentorias, nos nossos trabalhos em conjunto, te encontro em vários locais. Eu que Obrigado agradeço mais os uma convites, vez. a confiança no meu trabalho. Por favor. E estou sempre à disposição. Se o pessoal quiser conhecer também, né, seguir um pouco mais o meu trabalho, meu Instagram lá, @BrunoAldenucci, 2 Cs e um I no final, né? Aldenucci a gente fala, mas para escrever Aldenucci. Segue lá, se tiver dúvidas, pode mandar um direct, sempre que a gente puder a gente responde, né? Então, eu respondo todo mundo, mas às vezes demora, porque tem bastante coisa para fazer, mas qualquer dúvida é só entrar lá, começa a seguir a gente lá, e vai ser um prazer poder ajudá-los também e bater um papo com vocês. Muito bom, seguem aí, ó, @BrunoAldenucci, com 2 Cs ou Aldenucci, assim como vocês quiserem. Notáveis, muito obrigado por estarem assistindo aqui mais uma vez. Bruno, obrigado mais uma vez e até o próximo episódio do Notável Podcast. Valeu!